Chamo-me José Maria Damas Santos Pinto. Eu nasci no dia 3 de fevereiro de 1941, na freguesia da Sé Nova, em Coimbra. Com quem é que vivia antes de ser mobilizado? Vivi sempre com o meu pai e com a minha mãe, com a minha família, com a minha avó, com as minhas tias, com a minha irmã e com os meus primos, com a família, vivíamos em família. Praticamente vivíamos juntos, quase uns dos outros, pertinho, na antiga Alta de Coimbra. Portanto, as demolições da Alta de Coimbra não chegaram à minha rua, pararam. Numa determinada altura que parou. Mas a parte mais alta, junto à universidade, essa foi arrasada completamente, para fazerem os mamarrachos que lá estão. Tive uma infância como toda a gente, portanto, cresci, nunca tive problemas, apesar daquela altura, muitas vezes os nossos pais passavam eles dificuldades para não nos faltar absolutamente nada. O tempo, portanto, no tempo em que eu nasci, foi o tempo da Grande Guerra, foi um tempo muito difícil e as dificuldades eram de toda a ordem. Portanto, nasci, como todas as pessoas daquela altura, como toda a infância daquela altura, cresci, fui para a escola, fiz a escola primária, depois fiz o liceu, depois do liceu fiz a admissão, que ainda havia admissão à faculdade naquela altura, e depois fui para o serviço militar. Fui às inspeções do serviço militar, fui apurado para todo o serviço e, passado um tempo, fui chamado para a Escola Prática de Infantaria em Mafra, onde fiz a recruta e a especialidade. Depois da Escola Prática de Infantaria, fui para Leiria, para o Regimento de Infantaria 7, para o R7, Leiria, onde dei uma recruta e uma especialidade. No fim, fui chamado para frequentar o curso de Minas e Armadilhas na Escola Prática de Engenharia em Tancos. Da Escola Prática de Engenharia, no fim do curso, fui colocado no Regimento de Infantaria 2 em Abrantes. De Abrantes fui para Santa Margarida, de Santa Margarida voltei a Abrantes, de Abrantes formámos o batalhão, que foi o batalhão 1876, e a minha companhia era a Companhia de Caçadores 1498. E embarcámos de Santa Margarida para a Rocha do Conde de Óbidos, em Lisboa, e daí embarcámos no navio Uíge para a Guiné, viagem que demorou 5 dias, sem contratempos, sem problemas absolutamente nenhuns. Fizemos uma viagem normalíssima e chegámos à Guiné. Fomos passados do navio para as lanchas de desembarque da Marinha, de fuzileiros, e daí fomos levados para o mato, e a minha companhia ficou adida. Foi reforço do batalhão 790 de Cavalaria. Portanto, quando chegámos à Guiné, o batalhão ficou, a CCS ficou em Bissau e as companhias do batalhão, cada uma foi para seu lado. A minha companhia 1498 foi de reforço para o batalhão 790 de Cavalaria. E aí ficámos durante bastante tempo. Quando chegou, como é que foi a sua adaptação ao clima, ao território? Bem, a Guiné, à partida, era
talvez em relação ao clima era a mais difícil. Nós chegámos na altura do verão de lá, e o verão era muito difícil, porque o quartel não tinha condições absolutamente nenhumas. Nós aos poucos é que fomos criando o mínimo de condições para podermos viver e estar, e para passar o melhor tempo possível, o tempo que tínhamos livre, quando não íamos todos os dias, íamos à mata praticamente, e o clima era muito mau, muito mau. Uma das coisas pior que havia era o mosquito que picava e provocava o paludismo. O paludismo foi era das coisas piores, porque praticamente toda a gente apanhou o paludismo, apesar que nós tínhamos 2 dias por semana que tomávamos os comprimidos para combater o paludismo, que era o Daraprim e o Resolquina, à quinta-feira e ao domingo. Portanto, quinta e domingo tomávamos sempre aqueles comprimidos. Quem nunca tomava os comprimidos apanhava o paludismo, era certinho. Quem apanhava e tomava era menos intenso, os efeitos eram menos intensos. Como é que contactavam a família em Portugal? Ora bem, eu habituei-me, desde que cheguei, a contactar principalmente para a minha mãe, para o meu pai, através do correio, e escrevia carta. E deixei de escrever o chamado aerograma, que era o bate-estradas, como a gente lhe chamava, que umas vezes chegava, outras vezes não chegava, portanto. E eu depois disse à minha mãe: olha, mãe, eu escrevo-te carta, porque sei que tu que recebes, e tu deixas de escrever aerogramas e passas a escrever cartas, porque senão deixo de escrever, porque muitas vezes não recebo a tua correspondência. E assim foi. Eu escrevia, recebia, e assim nós íamos contactando, que era o único meio que a gente tinha de contactar a família, era através o chamado aerograma ou a correspondência normal. Teve madrinha de guerra? Tive uma madrinha de guerra, uma moça que depois acabou por se formar em letras, foi professora, e depois nunca mais soube dela. Nunca mais. Como é que era a alimentação lá no quartel? A alimentação na Guiné era foi má. Nós, quando chegámos, fomos substituir uma companhia do Batalhão 790. E essa companhia do Batalhão 790 não deixou absolutamente nada, praticamente. Deixou-nos arroz e umas latas de conserva, mais nada. E nós, durante tempo, estávamos a comer arroz ao almoço, arroz ao jantar, atum, latas de atum ao almoço, latas de atum ao jantar, e assim andámos muito tempo. Mas depois descobrimos que à volta do quartel havia centenas de cabeças de gado, vacas. E começámos a ver aquilo e começámos a ir lá à tabanca, aos indígenas, procurando quem era. E eles diziam que não era de ninguém. Se não é de ninguém, então a gente mata, leva e comemos. E a partir daí começámos a comer muito melhor. Só que passado uma hora, vinham ao Férgio, o que é? Está ali o preto a dizer que a vaca que era dele. Então a gente há bocado foi lá e a vaca não era de ninguém, e agora a vaca já é dele. Pronto, manda lá entrar, ele dizia quanto era, a gente pagava e pronto. E nunca mais deixámos de comer razoavelmente. Depois passámos a ter
abastecidos pela manutenção militar de Bissau. Iam os caminhões grandes com os abastecimentos levar. E o acesso à água? A água tínhamos água dos poços lá, que era má. Normalmente essa água era má. Tínhamos uns comprimidos que nos foram fornecidos pelo laboratório militar para pôr na água, para desinfetar a água, só que ela ficava com um sabor muito esquisito. Era quase preferível beber a água tal e qual como ela estava do que pôr os comprimidos. E assim nós fomos bebendo aquela água e depois passámos a receber também água engarrafada quando fomos abastecidos pela manutenção militar. Tínhamos água mineral. Tinha o apoio médico lá no quartel? O apoio médico não havia. Tínhamos o enfermeiro, tínhamos o Furriel enfermeiro, tínhamos um cabo enfermeiro, e o batalhão não tinha um médico, mas o médico ficou na sede do batalhão em Bissau, portanto a gente nunca mais viu o médico. E o batalhão 790 também não tinha médico, portanto tudo o que acontecesse, tudo o que era grave, tínhamos que vir para Bissau, ao médico, ao Hospital Militar de Bissau, para dentes, ou dos ouvidos, ou de estômagos, ou qualquer coisa, e ferimentos, até os ferimentos em combate, era tudo evacuado para o Hospital Militar de Bissau, com o helicóptero. Helicóptero esse que era acompanhado sempre por uma enfermeira paraquedista. Foram umas heroínas, porque elas foram fazer evacuações ao mato a sítios absolutamente incríveis, pondo em risco a vida dela, a vida mesmo do próprio piloto da Força Aérea, que pilotava o helicóptero, mas as enfermeiras paraquedistas tiveram um papel fundamental e importantíssimo na evacuação dos feridos de guerra do mato para o hospital. E os tempos livres lá no quartel? Como é que eram os tempos livres? O tempo livre que tínhamos, olha, tanto aproveitávamos para escrever, andávamos ali à volta do quartel, íamos aos pássaros, íamos a fazer uma pistola, espingardas de pressão de ar e coisa, e divertíamos-nos, passávamos o tempo a falar uns com os outros, aproveitávamos também muitas vezes para descansar, porque as patrulhas normalmente que a gente fazia eram de noite, eram sempre ao fim do dia e durante a noite, e tentávamos passar o tempo e dividi-lo, jogávamos à bola com os miúdos e com aquela gente lá e uns com os outros no quartel. E como é que eram os contactos com a população local de lá da Guiné? Nós por mim falo e para a minha companhia, portanto, porque depois a Companhia de Caçadores, em 1498, tinha 4 pelotões. Primeiro, segundo, terceiro e quarto pelotão. O meu pelotão ficou num aquartelamento, outro pelotão foi para Jolmete, outro pelotão foi para a Ponta de São Vicente. E outro pelotão foi para Pelundo, Jolmete, Pecó e São Vicente. E ficámos assim separados. E muitas vezes íamos nós, por exemplo, levar géneros ao Pelundo, ou depois do Pelundo íamos a Jolmete, e fazíamos. E foi numa dessas
ações de reabastecimento que eu caí numa emboscada entre Có e Polundo, naquele trajeto, porque para a esquerda era Teixeira Pinto e para a frente era o Cacheu. Portanto, nós estávamos numa zona que a gente considerava relativamente calma, apesar de já tinha havido contacto com o inimigo, mas depois houve uma mudança na guerra, que foi o Nino Vieira, que chegou a Presidente da República da Guiné-Bissau, que estava no Cantanhês e veio para o centro, para ali para o Oio, e aí a guerra intensificou-se mais praticamente na zona centro da Guiné. Houve uma mudança muito grande nisso. E quem foi depois, ainda pior. Portanto, a guerra continuou sempre a agudizar-se. Nunca melhorou, mas sim sempre a piorar. Quais eram as principais dificuldades no dia-a-dia? As nossas dificuldades do dia-a-dia eram as saudades da família. Era as saudades dos nossos amigos que ficaram cá, da nossa família, do pai, da mãe, dos irmãos, primos, da família toda de uma maneira geral, porque as saudades eram muitas e as dificuldades eram também, e os perigos eram constantes, porque havia o problema das minas. A gente, na primeira vez que fomos à mata, numa operação noturna, a primeira vez que fomos, o comandante da minha companhia, portanto que eu estava junto com ele, pisou uma mina e foi imediatamente evacuado para a metrópole, depois até, passado um tempo, acabou por falecer. Portanto, os perigos eram constantes, porque a partir não era só os tiros, eram as minas antipessoais, minas anticarro, havia perigos de toda a ordem. E tentámos sempre manter com a população que a Tabanca, o nosso quartel, o acortelamento estava junto a um aldeamento deles, que se chamava a Tabanca. Tentámos sempre manter com eles relações cordiais, tanto que nós tínhamos as lavadeiras, as chamadas lavadeiras, que nos lavavam a roupa, o camuflado, a roupa e tal, eram recrutadas entre as raparigas mais novas da Tabanca. E houve uma altura em que o pai AGC fez uma operação lá e veio e levou-as todas. Portanto, chegámos ao outro dia, vai fulano, vai, caçava. O caçava foi que eles vieram durante a noite e levaram as raparigas novas todas, levaram tudo para a mata, levaram tudo com eles. Mas nós tentámos sempre manter uma cordialidade muito grande com os habitantes da Tabanca, respeitando a própria identidade deles, e para eles também nos poderem respeitar a nós. Portanto, eles tinham as festas dele, que eram roncos, quando havia funerais, quando havia aniversários disto e daquilo, passavam a noite toda com o tan-tan. E o meu colega dizia, a gente vai proibir aquilo. E eu vou assim, a gente não proíbe nada, não podes proibir. Tu na tua terra, quando há a festa, tu também vais mandar desligar a música e aquilo tudo, mandas tudo para casa. Não, temos que respeitar para ser respeitados. Portanto, nós mantivemos sempre uma relação cordial, de respeito mútuo por eles. Com eles ali nunca tivemos. Sabíamos que entre eles havia alguns que eram do país GC, mas quem eram a gente à partida não sabíamos. Desconfiávamos, mas
não sabia. Mas também ali mantivemos sempre tudo certinho, tudo bem. Como é que viveu a sua participação na guerra? Olha, eu acho que a guerra diziam antigamente que a guerra que era um mal necessário. Mas eu acho que a guerra é terrível, tem efeitos horrorosos para todos, não só para aqueles que participam diretamente nela, como aqueles que estão na retaguarda. E normalmente quem faz a guerra nunca se consome nela. Eles mandam os outros para a guerra, eles não vão. Eles fomentam a guerra, mas não se consomem nela. E normalmente os efeitos colaterais da guerra são terríveis, de toda a ordem, porque deixam sequelas nas pessoas de toda a ordem. Então, da guerra resultaram doenças mentais de toda a ordem. Hoje há o chamado stress pós-traumático, que quando eu vim da Guiné ainda não existia. O stress pós-traumático é uma deficiência que foi reconhecida há muito pouco tempo como importantíssima para a recuperação dos militares que sofrem dessa anomalia psíquica. Porque a gente sabia que havia indivíduos que vinham, foi apanhado para a guerra, porque chegava, partia a televisão, dava porrada na mulher e nos filhos, tratava mal as pessoas e aquilo tudo. E só há muito poucos anos é que foi reconhecido como o stress pós-traumático de guerra. E hoje em dia há muito militar que sofre desse e que viu, em certa medida, reconhecido essa sua deficiência. Mas tem sido muito difícil de reconhecer para os médicos que julgam esses casos do stress pós-traumático. Quando é que voltou a Portugal? Quando é que eu voltei para casa? Ora, quando voltei para casa foi quando fui, no fim de ter alta no Hospital Militar, fui à junta e antes fui fiz exames, fui a uma consulta de avaliação, o médico atribuiu-me uma incapacidade e depois fui presente a uma junta militar de confirmação da deficiência. O médico disse: olha, eu vou propor aqui 32% de incapacidade, o senhor agora pensa se concorda ou não com a deficiência que lhe foi atribuída, aqui através da Tabela Nacional de Incapacidades. E depois fui presente à junta militar no Hospital Militar Principal. Aquilo tinha um cerimonial e tal. Chegávamos, aquilo era uma mesa muito comprida, no fundo estavam o presidente da junta e dois vogais e nós ao fundo da mesa. E a única pergunta era: concorda com a incapacidade que lhe foi atribuída? Se a gente dizia sim, assinava o papel. Se dissesse que não, voltava tudo para trás. E depois, a partir daí, portanto, passámos à disponibilidade, vim para casa, novamente, para a minha casa, para o pé do meu pai, da minha mãe. Entretanto, a minha irmã já se tinha casado, e vivia perto da gente, e eu passei a viver com o meu pai e com a minha mãe. Depois matriculei-me
do Instituto de Engenharia, na altura não era aquilo, era como era bem depois agora a dar lugar ao Instituto Politécnico, portanto era o Instituto, e depois havia também em Coimbra o curso de regente agrícola, portanto eu fui para aquilo. E depois, passado um tempo, fui convidado para dar aulas e fui para o ciclo preparatório. Tirei os cursos da Direção-Geral dos Desportos, na altura, e do Ministério da Educação, e assim me mantive durante 30 anos, talvez. E hoje não... guardo saudades do tempo que passei, guardo grandes amizades, sei que já muitos dos meus camaradas, que a gente na altura era camarada, não era amigo, era camarada, nem companheiro, era camarada, e muitos deles já cá não estão, mas paciência. Agora, olha, agora vivo com a minha mulher, tenho uma filha, e dessa filha, que é engenheira civil, na Câmara da Milhada, tenho 2 netos, que são a minha maravilha. A minha mulher, entretanto, eu conheci a minha mulher, que era viúva de um militar que morreu em Angola. Portanto, o primeiro marido da minha mulher embarcou, chegou a Angola e praticamente morreu logo, no trajeto de Luanda para Nambongongo, que era, chamavam aquilo a Estrada da Morte, e ele morreu. Portanto, ela ficou viúva e tinha uma filha com, sei, 1 ano e pouco, e tinha outra na barriga. Portanto, do primeiro matrimónio, a minha mulher tem 2 filhas, e depois eu tenho mais uma filha comum, mas ela teve uma infelicidade terrível, porque praticamente ficou viva com 19 anos. Lá está um dos efeitos terríveis da guerra. Desfez uma família. Que marcas é que a guerra deixou em si e na sua família? A mim deixou-me, olha, é uma coisa que nós agora vivemos praticamente, as guerras nunca pararam, ou regionais, ou tribais, ou em África há guerras de todas as maneiras e feitios, e a televisão hoje em dia massacra as pessoas com a guerra, e eu digo-lhe sinceramente, eu não consigo ouvir a guerra, porque acho que é terrível, e sinto medo que um dia também possa aqui chegar a gente, ou nós agora já temos também, como pertencemos às organizações internacionais, entre elas a NATO, temos que enviar militares para diversas zonas de conflito, e já tivemos azares com militares que uns faleceram, outros ficaram feridos com muita gravidade, e na associação, ainda no outro dia vi um militar nosso que ficou com as 2 pernas amputadas, por acaso conheci-o lá em Lisboa, na nossa sede nacional, num aniversário da associação, ele estava lá. Mas lá está, é o efeito, a guerra é terrível, é algo para mim é algo de pavoroso. Não custa-me a admitir que uma pessoa não possa estar em casa descansado, a dormir, a fazer a sua vida normal, com a mulher, com os filhos, com os netos, com toda a gente, e de repente cair uma bomba e matar aquela gente toda, que não tem culpa nenhuma.
que não tem culpa nenhuma. Acho que a guerra é terrível, não devia existir de maneira nenhuma. Os homens deviam se entender, sentar-se, falar, conversar e resolver os problemas. E tirando isso, eles próprios também deviam ir, para verem os efeitos da guerra, também sofrerem os efeitos da guerra, também sofrerem, porque só uns é que sofrem e os outros não. Acho que isto é um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Isto nunca mais acaba. Os conflitos nunca mais acabam. Ou porque é o petróleo, ou porque é as terras raras, como a gente agora ouve falar, as terras raras é o petróleo ou o gás. São os bens essenciais que as pessoas mais utilizam, são usados como meios de guerra, como meios de pressionar as pessoas. A gente ouve constantemente que vai acabar o fornecimento do gás a isto, vai acabar a gasolina sobe por causa da guerra, o conflito faz subir isto, faz subir aquilo, e automaticamente isso reflete-se na vida das pessoas, porque depois isso faz aumentar tudo toda a economia, tudo aquilo que gira à volta deste sistema. Portanto, ouve-se falar todos os dias que os géneros da alimentação mais fundamentais subiram já não sei quantos %, que a inflação já está não sei quanto, mas isso é tudo uma consequência por tabela do preço do petróleo, do preço do gás, do preço disso tudo. Portanto, isso é tudo o mal da guerra. A guerra, se não existisse, isto nada existia e toda a gente vivia bem, normalmente, descansada, sem problemas. Que recomendação deixaria aos mais jovens com base naquilo que vivem? Olha, eu na altura, digo-lhe sinceramente, eu pensei seriamente em ir-me embora. Naquele período em que tive a licença da GNEP, portanto, a gente, antes do embarque, tínhamos um período de férias. Eu, nesse período de férias, eu pensei seriamente ir-me embora. E disse à minha mãe, mãe, olha, eu vou-me embora. Eu tinha uma prima já em França, naquela altura, e disse, olha, eu vou telefonar à Arménia e vou-lhe dizer que vou-me embora e vou para a França para ela me acomodar e para coisa. Não penses nisso, porque depois nunca mais cá vais, porque depois isto, depois aquilo, e a gente depois não pode lá ir, e tu também não podes cá vir. Eu assim, olha, mãe, não sei, vou pensar, e digo-lhe, eu fui no último minuto que me fui apresentar em Santa Margarida para ir para a Guiné, mas fui, pronto. E depois disse à minha mãe, olha, fiz da vontade, por acaso não fiquei lá, mas foi para te fazer a vontade, mas tive mesmo para me tive para ir com muito colega meu, houve muitos naquela altura que não desertaram, foram-se embora, abandonaram, fugiram da guerra, porque a gente naquela altura já estava, morreu fulano, morreu, por exemplo, eu quando estava na Guiné morreram 2 capitães que eram daqui de Coimbra, de uma família que era, os irmãos eram todos meus amigos, o Alferes, rapazes que andaram comigo no liceu, outros daqui da cidade que faleceram. É terrível, foi mal, muito mal, mas paciência, pronto, isso já passou. Hoje tentamos viver o melhor que sabemos e podemos, e conviver, que acho que é importantíssimo hoje, conviver com a família, com os amigos, com tudo aquilo que nos possa proporcionar os momentos agradáveis da vida. Eu tenho os meus netos, o
o Bernardo e a Carolina, que para mim são tudo, e eles são uma maravilha, uma maravilha. Como é que você gostaria de ser recordado? Como é que eu gostaria? Para aquilo que fiz de bom na vida. O que fiz de mal, não. Mas também nunca fui... Julgo que não tenho inimigos, mas gostava de ser recordado por aquilo que sou, como pessoa, que sou amigo do meu amigo, respeito toda a gente, e gosto muito de conviver, gosto muito de viver com os meus amigos. Por exemplo, nós temos, onde eu vivo, temos um grupo que fizemos este ano, o ano passado, 50 anos, que viemos das antigas colónias, portanto, da guerra colonial, e formámos um grupo. Esse grupo chama-se Malta do Capim. E tiveram uns em Angola, outros na Guiné, outros em Moçambique. E esse grupo tem-se mantido ao longo destes 50, já fizemos este ano 51 anos. Portanto, o ano passado fizemos um grande encontro em que foram as avós, foram os netos, foram já bisnetos, foram coisa, e tivemos todos os meses nos reunimos, todos os meses fazemos uma almoçarada, sempre comemoramos sempre os aniversários de cada um, e assim convivemos e mantemos esse espírito de união e de amizade, isto já ao longo destes 51 anos. Portanto, a gente gosta sempre de ser recordado para aquilo que faz bem. O que faz de mal não interessa, porque eu julgo que nunca fiz mal a ninguém, nunca prejudiquei ninguém, e se mantiver até ao fim, já não é mau.